Voltamos com liberdade de opinião e vamos direto conversar agora com o nosso comentarista, o Ricardo Baronovski. Ricardo, bom dia, tudo certo no seu fim de semana? Bom dia, Muriel, tudo certo, espero que o seu também. Bom dia a todos. Vamos falar sobre o PEC dos precatórios, porque o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ele se reúne hoje com lideranças partidárias para analisar a proposta defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de promulgar parte da PEC dos precatórios, ou seja, os trechos aprovados sem alterações na Câmara e no Senado. A proposta, no entanto, encontra a resistência da oposição, que ameaça recorrer à Justiça. Ricardo, essa promulgação fatiada, se aprovada, pode acabar comprometendo os acordos, especialmente no Senado, que viabilizaram a aprovação da PEC? Perfeito, Muriel. Temos uma profusão de termos técnicos e, tentando instruir quem assiste, vou tentar simplificar a tramitação para ver quais são os próximos passos, né? É um trâmite constitucional, é um trâmite de processo legislativo. Termos como PEC, fatiamento, o que isso implica na nossa vida. Começa aí que, para se aprovar uma alteração na Constituição, a nossa Constituição exige um quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos nas duas casas. O nosso modelo, ele é bicameral. Temos uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal. O que isso revela para a gente? Que quando a discussão surge e há uma alteração, que nós falamos uma emenda na Casa Alta, não é justo que ela seja aprovada sem que a Casa Iniciadora reaprecie o tema. Por quê? Eu estaria suprimindo os poderes da Casa Iniciadora. É aí se diz, né? Olha, não foi o que foi ajustado, o que foi combinado, o texto para ser aprovado não era aquele. Ou seja, para que haja uma alteração na Constituição Federal, é necessário alteração por 4 vezes, 4 turnos, né? 4 turnos de aprovação por 3/5 dos votos. O que ocorre aí é o que se chama de fatiamento, é um termo atécnico, mas que ele juridicamente ele tem amparo na jurisprudência do STF. Então, quando os parlamentares ameaçam judicializar este tema, deveriam saber que este tema já tem resposta na jurisprudência precedentes do STF, que se não mudar o seu entendimento é pela viabilidade do fatiamento. E o que entende o STF? Que é um tema interno, é um tema interna corporis, que se diz juridicamente. O que é isso? Apenas os parlamentares podem decidir se deve ocorrer ou não o fatiamento. O que é então o fatiamento? É promulgar a parte que foi incontrovérsia, que teve aprovação em 4 turnos, e a parte que não recebeu essa aprovação unânime, quer dizer, houve uma discordância, e se houve discordância, retorna à Câmara dos Deputados, essa aguardaria. Tem uma frase muito bacana do STF que ele diz que evita o ping-pong jurídico. Imagine que volte agora para a Câmara, depois vá para o Senado, receba uma nova alteração, volta para a Câmara e isso infinitamente, um regresso infinito de uma votação que não termina mais. Lembrando, o que nós temos em jogo nessa PEC é o Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil é uma medida emergencial. Juridicamente é viável, o STF tem vários precedentes sobre isso. Agora, faticamente, concordo com o Uribe, que comentava que é um descumprimento de um acordo que foi feito. Ora, para se subsidiar R$400, precisa liberar uma parte do custeio. Se houve o fatiamento e for aprovado os R$400, estaria se excedendo o teto. Então, juridicamente é viável, mas faticamente parece-me descumprir o que foi acordado inicialmente lá em outubro. Ricardo, a Comissão Especial da Câmara deve começar a analisar amanhã o relatório da PEC que prevê o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. A Constituição diz que ninguém vai ser considerado culpado até o esgotamento dos recursos. E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal desde 2019. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça há 2 anos. Ela deve passar pela Comissão Especial, Ricardo? Esse tema, eu vejo o Brasil, temos a Avenida Paulista aqui atrás, né? Eu vejo o Brasil indo na contramão do trânsito, olha o intenso fluxo que há, e só ele tem a razão. É isso que eu vejo quando se diz que a condenação tem que ocorrer no trânsito em julgado. Por que isso? Mais de 200 países do mundo cumprem a pena em segunda instância, ou seja, sem o trânsito em julgado. E o Brasil insiste que só ele tem a razão. Então veja que o Brasil realmente é o país mais democrático, é o mais garantista. Mais ainda, 193 países ligados à ONU têm a condenação em primeira ou em segunda instância, mas só o país também tem a razão. Os tratados internacionais de direitos humanos, que costumeiramente são mais favoráveis aos indivíduos, também pregam que a formação da culpa basta uma decisão judicial.
prescinde, dispensa do trânsito em julgado, mas só o Brasil é garantista, ele é muito mais observador dos direitos humanos. Algo estranho tem neste tema, que inclusive tem 5 votos dos ministros, lembrando que o placar para se manter a prisão com trânsito em julgado foi 6-5, graças a uma mudança de voto da ministra Rosa Weber. E nesse placar de 6 tem ministros que já não compõem mais a corte. Mas eu vejo com muito bons olhos, Muriel, esse tema, porque é na Casa Legislativa que ele tem que ser abordado, não é no Judiciário. Não é uma interpretação da lei, a lei é clara, trânsito em julgado, concordo com o STF. Agora, uma alteração deste inciso do artigo 5º, aí sim permitiria o cumprimento em segunda instância. Na minha opinião, tem tudo para passar. Por quê? Para se alinhar aos demais países, é um direito comparado, para se alinhar às convenções internacionais de direitos humanos e, principalmente, para trazer mais efetividade na resposta penal. Vejo com excelentes olhos e torço para que passe essa PEC. O Supremo Tribunal Federal começa hoje a votar se mantém ou não a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que estendeu até março do ano que vem a proibição de despejos e desocupações por causa da pandemia da Covid-19. A proibição vale tanto para imóveis urbanos quanto rurais. Ricardo, na sua avaliação, qual deve ser a tendência do STF? A tendência deve ser a manutenção. Cabe uma pequena explicação técnica, né, que é uma confusão entre decisão judicial e a Lei 14.216. E por que é importante aclarar isso, Muriel? Porque muita gente que assiste está nessa situação, ou de locatário, temendo, né, ser despejado se não houver a suspensão até março, e tem muito locador. Mas quando se fala locador, pessoal, não é uma questão de grande poder econômico. Tem locador que precisa do locativo, do aluguel, para sobreviver, pagar plano de saúde ou mesmo pagar o próprio aluguel. Se ele não paga o próprio aluguel, ele mesmo vai ser despejado. Então é uma discussão muito complexa, não dá para olhar para o céu nem para a terra. Precisamos ter um meio termo aí. Primeiramente, houve uma decisão do STF suspendendo até o dia 3 de dezembro. E houve um apelo ao legislador para que regulamentasse o tema por lei. E aí surgiu a lei. A Lei 14.216 suspende o despejo até o dia 31 de dezembro deste ano, de 2021. E aí vem essa problemática. A decisão inicial do STF, que quando não havia lei, ela ficou pendente. E agora o ministro Barroso suspendeu a decisão até março, fazendo novo apelo ao legislador para que a própria lei trate do tema. Então temos uma confusão entre poder judiciário e poder legislativo. Novamente, é um tema que deveria ser tratado pelo poder legislativo e não pelo poder judiciário, que tem o responsável por fazer as leis. Mas eu concordo com o ministro Barroso quando ele analisa aqui que temos 123 mil famílias correndo risco de despejo. Ainda a pandemia não acabou, veja no cenário internacional um risco de quarta onda, né? Então está bem fundamentado o voto, deve ser acompanhado pelos outros ministros e aí fica o apelo ao legislador. Cabe à Lei 14.216 estender ou não, mas novamente, não é uma discussão fácil. Locações até R$ 600 se for residencial, locações comerciais até R$ 1.200. São pessoas que vivem não na linha da miséria, mas na linha da pobreza. Se forem despejadas, vão para onde? Vai agravar ainda mais a pandemia. Mas também tem o lado do locador. O locador que loca R$ 600 e R$ 1.200 também não é uma pessoa muito abastada. Então cabe aí uma ponderação no caso concreto. Veremos as cenas do próximo capítulo. Na sua avaliação, é correto seguir pela manutenção? Parece-me correto o direito social à moradia previsto no artigo 6º, tutela o mais fraco. Então, quando eu pondero aqui o interesse econômico do locador, do proprietário, ainda que seja muito prestigiado, e no outro prato da balança o locatário que precisa da moradia, parece-me que eu favoreço o mais hipossuficiente, então concordo aí com o voto do ministro Barroso, que deve seguir a tendência do plenário do STF. Ricardo, a gente fala agora sobre o avanço da pandemia aqui no Brasil, porque com receio da disseminação da variante Ômicron pelo país, 23 capitais não vão ter festa de Réveillon. Entre elas, o Rio de Janeiro, que faz tradicionalmente a maior comemoração do Brasil, que é famosa no mundo inteiro. E aí, sindicatos de bares, de restaurantes e hotéis já reagiram, é claro, com preocupação. As prefeituras podiam esperar mais alguns dias até a divulgação de estudos sobre essa variante ou a precaução é realmente necessária nesse momento, Ricardo?
Muriel, só dando um passinho para trás, né, emendando aqui na pergunta anterior, eu sou muito atento à nossa audiência, né? Eu acho que quem premia ou castiga é sempre a audiência. Estou aqui nas minhas redes sociais e vi uma dúvida muito interessante, acho que pode ser a dúvida de mais pessoas. O Davidson Costa Santana diz assim: professor, mas alterar a Constituição se é uma cláusula pétrea, né? Lembrando que a prisão em segunda instância está no artigo 5º, que é a presunção de inocência. E não se permite alterar direitos e garantias individuais porque é uma cláusula pétrea. E não se admite propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir. Mas não estamos tendentes a abolir a presunção de inocência, apenas fixar um correto entendimento para sopesar tanto o garantismo do réu quanto uma resposta mais efetiva à sociedade. Então, na minha visão, não viola a cláusula pétrea. Excelente pergunta, trago aqui a resposta. Sobre esse tema, Muriel, eu queria fazer também uma ponderação constitucional. Vi o Molica comentando, concordo com ele, né? Onde há os mesmos fatos, há o mesmo direito, qualquer festa deve ser proibida, não só Réveillon, Carnaval, tem que tirar a ideologia de lado, mas eu não posso colocar, com todo respeito, nos mesmos pratos da balança culto religioso e festividade. A jurisprudência do STF já é muito pacífica sobre isso. Permite até, por exemplo, né, não é o meu credo, então cito várias religiões, Jeová recusar transfusão de sangue, porque garante o culto religioso, garante-se diversos proselitismos religiosos, sacrifício de animais, tudo em nome do culto religioso, onde há um maior peso. Há um maior peso constitucional porque ele garante algo mais transcendente ao indivíduo, que é o mais íntimo dele, que é o seu credo. Então eu não posso colocar festividade no mesmo patamar de culto religioso. Missas, sacramentos, casamentos, batismos, seja qual for a religião, o indivíduo tem um direito sagrado de protegê-lo. A nossa Constituição segue nesse sentido. Ora, quem deve trazer essa resposta, se o Réveillon ocorre ou não, é a medicina, são os cientistas. Mas eu vou trazer também a preocupação com quem cuida de turismo. Eu sei que tem muitos comércios, hotéis, que estão preocupados. Já venderam pacotes de Réveillon? Ora, precisamos de uma resposta já, neste momento. Estamos aqui em 6 de dezembro, poucos dias de Natal e Ano Novo, e eles não sabem se abre ou fecha. Mas, novamente, a resposta tem que ser da medicina, tem que ser uma resposta neste momento para não criar uma insegurança jurídica do setor hoteleiro, do setor de turismo, que vai ter que devolver dinheiro, vai ter briga com o seu cliente. Mas, uma vez realizadas essas festas, eu receio muito que quem vai pagar a conta de uma futura quarta onda, escolas, comércios, igrejas. Tivemos cidades religiosas como a Aparecida do Norte que as pessoas passaram fome, tiveram que viver de doações em razão de um abre e fecha de comércio que pagou a conta do culpa de excesso de algumas festividades que tivemos. Cabe lembrar, por fim, que no ano passado, nas eleições, pode ocorrer as eleições em outubro, a curva está lá embaixo. Logo após as eleições, houve um ápice e o maior contágio que já vimos até hoje de pandemia do Covid-19. Então cabe aí prudência, moderação e ouvir a ciência. Ricardo, mesmo o Carnaval também é a mesma avaliação que você faz? Perfeitamente, inclusive deve ter uma resposta neste momento. Muitos setores já estão comercializando pacotes, viagens, e onde há os mesmos fatos, tem que ter o mesmo direito, as mesmas razões. Não cabe aqui se eu gosto ou não gosto de Carnaval, se eu gosto mais do Réveillon ou do Natal, são festividades. E toda festividade tem que ser analisada com o mesmo critério. Novamente, se traz aglomeração, risco de uma quarta onda, não se sabe a extensão dessa variante, que inclusive tem contaminado vacinados, e um estudo da Alemanha divulga isso, cabe muita moderação para que nós não tenhamos um novo fechamento do comércio que pode ser muito trágico para a economia e para a vida de todo o Brasil. Obrigada, Ricardo. Ótimo dia para você. Ótimo dia, Muriel, e a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.